A IA não está fazendo o que devia. Peço para você se inscrever aí no canal, né? Se inscreve, deixa o seu like, né? Esse é um vídeo aqui do Dev Faixa Preta, aí, um ótimo canal aqui de arquitetura e conhecimentos técnicos para você que está aqui na Bolha Tech. Vamos reagir a esse vídeo aqui já. Será que a inteligência artificial está fazendo o que deveria fazer? Será que é culpa dela? Será que é culpa nossa? Qual o impacto disso no mercado de desenvolvimento de software? Fala Dev, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto que está muito em pauta, né? Tá na roda de discussão de qualquer grupo de desenvolvedores, arquitetos aí, galera que trabalha com software, que é o impacto da IA Gen, né? Ou a IA generativa no nosso mercado. E eu comecei o vídeo falando uma frase até meio polêmica, né? Que a IA não está fazendo. Na verdade eu fiz uma pergunta, né? Será que a IA está fazendo o que deveria? Eu acho que talvez. Talvez sim, talvez não, em alguns casos sim, em alguns casos não, né? E a ideia é a gente discutir um pouquinho aqui o porquê. Bom, é inegável, né, o impacto da inteligência artificial, na verdade, da popularização da inteligência artificial, especialmente a IA generativa no nosso mercado, e não só no nosso, né? Acho que em todos os mercados, no planeta, na sociedade, o impacto que a IA generativa está causando na maneira como o ser humano se relaciona com o trabalho, para mim não só para mim, né? Acho que para vários autores aí, para vários pensadores e pessoas influentes da área, é inevitável, né? Pois é, mano. Inclusive eu tava vendo esses dias um vídeo do Ancaps, mandando um abraço lá pro Peter Turguniver, e ele comentando que as pessoas tá assim, a pessoa vai fazer um trabalho, lá o trabalho tem que ter 20 páginas, aí a pessoa manda o chat GPT gerar um trabalho de 20 páginas sobre aquilo, aí beleza, ele entrega. Aí o professor, na hora de corrigir, ele pega aquele trabalho, joga no chat GPT e pede pro o chat GPT resumir o trabalho. Então, você está usando a IA para criar, encher linguiça, e o outro está usando para desencher aquela linguiça. Então, é um negócio bem louco que está acontecendo, né? Se a gente for parar para pensar. E esses impactos são Jovem interessantes. Pensador mandou R$ 1. Tranquilão, se todos da sua família perdessem a renda, você conseguiria sustentar tudo o que você tem. Sim, com certeza, até porque a maior parte das coisas sou eu que tô, que faço, né? Até porque é aquilo, né? A gente tem esses graus aí do nível básico de vida, que é aquilo que eu brinco, que nenhum brasileiro precisa trabalhar para sobreviver, basta o camarada cometer um pequeno delito, ele vai preso e come de graça na cadeia. Pronto, acabou. Então não tem que se preocupar com sobrevivência. E aí, no caso, então, a gente trabalha mais para ter uma vida boa, né? Para isso que eu e você estamos trabalhando aí. Por isso que não faz sentido você trabalhar demais, porque se você trabalhar demais, você não aproveita a vida boa que você poderia ter. Então, no caso aqui, né, super tranquilo. Dá, só que aquilo tem que fazer cortes, né? Você corta uma coisa, corta outra, porque a maior parte aí sou eu que acabo provendo, né, no caso. Então, seria mais ou menos isso. Agora, o ponto é, eu teria menos sossego, né? Que hoje eu trabalho sossegado por causa disso. Sei que dá uma merda, eu vou, empresto um dinheirinho para comprar um arroz. Tipo assim, não dá pra família pagar o aluguel, por exemplo, da casa, mas pede um arroz, pede uma conta de luz, pede 50 conto para pôr uma gasolina, nesses momentos que tá sem trabalhar, né? Aí dá para trabalhar de YouTube, essas coisas. Hoje o YouTube já paga meu aluguel, né? Só o que eu tenho aqui de patrocínio mais o AdSense paga meu aluguel, ainda sobra um dinheiro ainda para comprar umas comidas, tá ligado? Basicamente é isso. Mas a ajuda da família é importante, né? Porque quem aqui em casa é o pessoal mais que ajuda aí, minha mãe, o vô, minha sogra é aposentado, né? Então a aposentadoria é um negócio que não corta, é difícil, o governo não vai cortar a aposentadoria do aposentado. Então, mas ainda se cortasse, né, a maior parte das coisas eu consigo. É só trabalhar um pouquinho mais aí, ou gastar um pouco menos, que dá para fazer. Mas esse é o ponto, né? Eu não vivo como se. Muita gente tem isso, né? A pessoa vive de um modo que é aquilo. Você trabalha, você pode acessar uma vida aqui. Mas aí, por medo, você vive uma vida aqui, tá ligado? É tipo assim, eu tenho que viver a vida como se a família não pudesse ajudar. Não, essa família pode ajudar, vamos viver a vida que dá para viver com a ajuda da família. Agora, se um dia não der mais para ajudar, aí a gente vive a vida que vai dar para viver com trabalho. Seria mais ou menos isso, né? No meu caso aqui seria trabalhar mais e desfrutar menos. Eu poderia tentar entrar num emprego mais ali que pague mais dinheiro. Teria várias coisas que eu poderia fazer, né? Seria isso. Mas em 90% do tempo sou eu que sustento a casa, o aluguel e tudo, né? Só na hora que a coisa aperta um pouquinho eu falo, ô sogra, ô mamãe, ô esposa, tem uns 10 aí para comprar um negocinho, para pôr uma gasolininha aqui? Para nós ir para a praia, para pagar um pedágiozinho, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Obrigado pela sua pergunta, jovem pensador. Tamo junto, valeu. E é um caminho sem volta, né? Acho que as relações de trabalho,
a maneira como a gente trabalha vai se transformar de uma maneira que vai ser impossível voltar como era antes. Por outro lado, né, será que a inteligência artificial já causou algum tipo de disrupção? Né? Eu estava, por acaso, em uma conferência da Gartner, né, um evento famoso que eles fazem ao redor do mundo, e um dos temas foi justamente esse, né, que a IA, apesar de impressionar, né, de ser algo que tem nos facilitado muito a vida e criado nichos, destruído outros, ela ainda não causou uma revolução disruptiva, né? Ela tem acelerado as coisas, mas ainda não causou uma transformação nesse sentido. E por que será? Um dos principais motivos apontados pelo palestrante, que eu concordei bastante, é que a inteligência artificial generativa, na real, pessoal, ela não cria conteúdos do nada, né? Ela aprende com conteúdos existentes. Quem criou esses conteúdos existentes? Nós, os seres humanos. Então, se a gente está automatizando processos através da inteligência artificial, se a gente está criando um assistente, nós treinamos esse assistente, nós treinamos esse modelo com base em conteúdo imperfeito, criado. E aí tem outro ponto também, que o uso da IA que a gente está fazendo, em muitos casos, é para fazer essas coisas aqui, ó. Olha só, dá uma olhada aqui. Eu gosto muito do Brasil e do brasileiro, né? Principalmente que a gente é um povo muito brincalhão, né? E aí o que a gente faz? A gente faz coisas como essa daqui, ó. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Olha aí, ó. Olha lá, o cara tá cantando. Vamos ver aqui. Tá cantando ali a música bíblica, né, na igreja. Você tá vendo que é um rapaz shapeado, né? Pouco não compensa, Golias se converteu, glória a Deus. O inimigo voou nada, treinando na mesma academia do Padre Marcelo. Então é pra isso que a gente tá usando a IA. Protege o anjo da guarda. Jejuou, jejuei. O microfone é um cotonete na mão dele. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas no caso dele é uma catedral. O mundo tem o The Rock, a igreja tem o The Glórias. Esse expulsa o demo é na pancada. Se a cruz for pesada, ele carrega de todos. O universal do treino de Deus. Mansão, fazenda do Espírito Santo. Ele toma café com Jesus pessoalmente nas alturas. Ele me viu. Então, basicamente, a IA a gente está usando para isso, para coisas divertidas, né? Então, eu acho que esse é o ponto também. É uma ferramenta disruptiva que faz isso e aquilo, mas no final das contas, é uma brincadeira também. Então, eu uso IA para isso, para fazer as músicas do canal. Vou no chat GPT, mando ele fazer a letra, jogo na Suno, gera a música, bota aqui. Então, não tem isso também. O que não deixa de ser uma coisa legal, interessante, né? Tá expandindo a produção cultural, né? Você imagina para fazer uma música dessa aqui, o que o camarada não ia precisar antigamente. Hoje em dia vai lá com um promptzinho simples, pega os comentários e transforma em música. Então é uma coisa assim que o potencial da IA está sendo usado também para esse lado da brincadeira e do meme, para a gente passar tempo. É uma forma legal, já que a gente tem que trabalhar menos, né? Porque a IA está automatizando, a gente passa o nosso tempo ali vendo as paradas, tá ligado? Nós humanos, né? Que apesar, né, da gente ter evoluído muito e com certeza, eu não estou dizendo que o conteúdo que a IA gera não serve, muito pelo contrário, né? Afinal, o nosso trabalho, o trabalho da sociedade, dos seres humanos ao longo dos últimos séculos tem muito valor. Nós criamos... Doutor Agarro, meu pinto mandou R$1. Tranquilão, cheguei agora. Você foi despejado de qual casa? Fazer um baitzinho, né? Não foi despejado, foi sair da casa lá de São Paulo, né? Mas é mais ou menos isso. Gostei do seu nick aí, doutor Agarra o meu pinto. Muita coisa interessante. Mas a IA, ela automatiza e escala o uso desse conhecimento. Não é um milagre, ela simplesmente não raciocina sozinha, como nós, né? E sai criando coisas novas. Ela aprende a partir de padrões e responde suas perguntas com base em um modelo probabilístico. Lembre-se disso, estamos falando de probabilidade. Por isso que a IA alucina, por isso que a IA erra, por isso que existe aquele disclaimer quando você entra na interface de qualquer inteligência artificial generativa, que aquela IA ela pode cometer erros, né? Isso quer dizer que a IA é ruim? Claro que não, né, pessoal? A IA, como eu falei no começo, ela impressionou, ela vem impressionando. Mas nós temos que ter essa visão,
tá? De que a IA produz conteúdo baseado em conteúdo que nós já produzimos no passado. Isso inclui tudo. Quando você faz uma pergunta sobre jurisprudência, ele vai consumir, né, dados relativos a normativos legais e a decisões passadas. Ele só vai automatizar aquela busca para você. E quando a gente fala em codificação, vamos trazer um pouquinho a conversa para o nosso mundo, né? O que acontece, né? Hoje a gente está vivendo a explosão do vibe coding, né? Para você que não sabe, o que é vibe coding? Vibe coding é você abrir uma tela de uma IA generativa, começar a pedir para ela gerar um código, para ela fazer um sistema e, né, como a gente tem acompanhado, isso tem evoluído bastante, né? A IA já consegue gerar sistemas que funcionam, que rodam, né? Apesar dos muitos bugs ao longo do processo. E aí o processo de vibe coding é um processo iterativo. Ele gera uma versão inicial com erros, e aí você pede para corrigir, e essa outra versão ela tem menos erros, ou não. Às vezes ela corrige um erro e gera outros, né? Nada de novo no front, coisa que a gente já vê aí há muitos anos na codificação humana. E esse processo se repete até que você chegue em uma versão do código que funciona bem, que está bug-free, ou pelo menos algo muito, muito próximo disso. E será que isso tem problema, pessoal? O ponto desse vídeo, o ponto dessa discussão é que rumo a gente está tomando, né? A gente está começando a formar, de repente, uma geração de programadores que só sabe pedir código para IA e pedir para ela mesmo consertar, porque na real nem ele mesmo sabe o que está acontecendo direito. Ele só sabe que tem um erro, ele não sabe por quê, ele não sabe como corrigir, ele só sabe pedir para IA. Ele é um mero prompter, né? Ele é um mero perguntador, ele é um mero ordenador. Sim, isso aí é bem real, né? É verdade, mas até eu enxergo isso aqui com um ponto, na minha opinião. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor de IDE. Eu uso IDE para fazer meu trabalho. Tipo, eu não conseguiria fazer meu trabalho sem IDE, tá ligado? Talvez até faria alguma coisa ali, mas não seria tão bom, né? Já fiz teste no papel, essas coisas. Mas o que eu digo assim, a gente olhar a IA como se ela fosse uma IDE bombada, né? Mais ou menos isso. É que nem você pegar um piloto de avião, por exemplo, lá dos anos 50, ele pilotava a aeronave praticamente no manual. Não tinha GPS, tinha um negócio que ele ficava olhando nas estrelas. Aí tinha um negócio de uns rádios, umas paradas lá. Esse cara pilotava o avião de um jeito. Se você pegar um piloto de Airbus A380, por exemplo, hoje, que é um avião fly-by-wire, cheio de controles eletrônicos, essas coisas, ele não consegue pilotar um avião daquela época, né? Então, da mesma forma é isso. Você tem um desenvolvedor hoje que usa IA, ele é bem produtivo nesse cenário. Agora, se você tira a IA dele, ele não vai conseguir trabalhar. Mas o ponto é, no trabalho ele vai acabar usando a IA, né? Então, são habilidades diferentes, né? Da mesma forma, se você pegar eu, por exemplo, que programo com IDE, e me botar para programar com IA, eu vou ter dificuldade ali no começo. Vou me adaptar, vou aprender. Esse que é o ponto, né? Acho que essas habilidades que elas são úteis, como você corrigir um código, fazer um debug, alguma coisa assim, mais hora, menos hora, o cara vai acabar tendo que aprender aquilo, ele vai aprender e vai fazer. Agora, as habilidades desnecessárias, né? Às vezes que nem eu sou um programador de usar a biblioteca. Então eu não sei programar algoritmo de ordenação na mão de cabeça, por exemplo, um bubble sort, sei lá, o outro lá que tem o merge sort, eu não sei fazer isso aí. Eu vou lá no meu collections.sort, eu vou no meu query, no meu SQL order by, né? Então são habilidades parecidas, vamos dizer, isso está mudando a ferramenta, a forma de fazer as coisas, mas no fim você está fazendo, né? E aí entra até aquela metáfora da parafusadeira, né? Tipo assim, escrever código sem IDE é usar uma faquinha. O que eu faço hoje, que é usar IDE e o Google, é uma chave de fenda. E a AI é a parafusadeira. Tipo assim, o tempo que você gasta, que o cara gasta para apertar 4 parafusos ali com uma faca e fazer uma tomadazinha ali, colocar uma tomada, eu com a minha chave de fenda talvez eu monte um carrinho de brinquedo. E o cara com a parafusadeira ele monta um armário inteiro, né? Porque o trabalho dele é mais eficiente. Então eu acredito que tem tudo isso, mas também tem um outro ponto. Às vezes se você quer só montar uma tomada, não faz sentido você pegar a parafusadeira, montar e fazer ali. É mais fácil você usar só a chave de fenda. Ou ir na faquinha mesmo. Você tá ali, você tem que apertar um parafuso, vai levantar e ir lá na cozinha, pegar uma chave de fenda e voltar. Não, você aperta na faca ali na hora. Você já resolve, né? Então, tudo isso, digamos assim, que as diferentes ferramentas, nos seus diferentes contextos, elas têm diferentes usos. E aí depende do mercado, né? O que o mercado estiver pedindo, exigindo, são as habilidades que a gente acaba adquirindo. Como diz o Dave Felipe aqui, por exemplo, nos testes técnicos. Aí eu não passo, né? Aí eu tive que estudar só para teste técnico, né? Então a habilidade que você acaba tendo que ter é que nem o teste técnico hoje da nossa área virou um vestibular.
Você perde 15 anos da sua vida estudando um monte de matéria que você não vai usar para nada para passar em uma prova. É a mesma coisa, teste técnico é isso aí, você tem que dominar para poder fazer, né? Então, muito o que fazer. A Débora Gama falando, ó, isso é real, mas acho que o mercado está merecendo os engenheiros de prompt, né? Para parar de falar que o GPT faz o tempo dos devs e ameaçar a galera, né? Pois é, mas é isso, é uma habilidade também, né? Que você tem um custo, às vezes a empresa precisa de um negócio, ela tem um dinheiro ali disponível, ela vai pagar e o cara vai fazer, então eu acredito que é mais ou menos por aí, é atender o mercado no final das contas, né? Por aqui, 78% das pessoas declarando que usam IA no trabalho, né? Eu não uso, eu falo tudo isso, mas por enquanto não uso, não estou usando, porque o meu trabalho, a dificuldade maior é entendimento e burocracias, né? Codar, puta, quem dera meu trabalho fosse mais codar. Chega a hora de codar, é assim, ó, pá, saiu o código. Então, se eu automatizar, não dá nem tempo. Às vezes é mais fácil eu fazer o código do que eu ir lá e digitar para IA fazer, né? Mas não tem muito A ordem para para inteligência artificial e confia que o resultado dela tá ok e é o melhor possível. Será que isso é um caminho saudável? Será que é para isso que a gente estudou tanto tempo, que a gente... Quando eu falo a gente, né, eu tô falando, obviamente, de todos que já contribuíram na área da ciência da computação, seja a nível de algoritmo, seja a nível de processo, né? A gente pegou todo esse trabalho desenvolvido ao longo de décadas por grandes especialistas, universidades de renome, jogamos dentro de uma IA e agora estamos nos reduzindo a simplesmente mandar que ela faça as coisas. E aí é que eu acho que mora um grande risco. Né? Para onde nós estamos indo? O que a gente espera com isso? É óbvio que a gente está buscando produtividade, as empresas buscam produtividade, né? As empresas, sempre houve um conflito grande entre academia e mercado, porque o mercado quer resultado, né? E a academia quer o melhor Eva Dia possível. da Serra né? mandou R$1. Tranquilones do Topete, você ainda não arrumou aquela vaga maneira pagando $4.000 na gringa? Se não, eu acho que logo vem. Ô, meu amigo Eva, minha querida Eva Dia, Eva Dia da Silva, minha querida Eva Dia, valeu aí pelo seu comentário, pela sua torcida, estamos na torcida, né? Mas é difícil, cara, é muito difícil, tá difícil esses $4.000, R$4.000 consegue, com $4.000, vou falar pra você, viu? Tem que ralar muito, O caminho mais limpo e, enfim, melhor possível. Então, a gente sempre teve ali essa dualidade, né? essa disputa entre criar soluções que gerem valor rapidamente, porque tudo gira em torno de custo, mas sem desgarrar tanto assim da qualidade. E para isso, pessoal... Pois é, mano, esse aí é meu ponto que eu tenho contra o meio acadêmico. Eu não gosto, porque na minha vida eu busco o dinheiro. Na minha vida profissional eu quero é o dinheiro. É gastar o mínimo tempo possível, energia e maximizar o dinheiro, porque o dinheiro é a única parte que me interessa dessa coisa toda. Por mais que eu goste de programar, disso, aquilo, eu faço pelo salário, né? Tá na esfera da vida profissional. Agora, o mundo acadêmico, ele é muito perfeccionista, né? Parece que, tipo assim, para você entrar nesse mundo acadêmico é como se o dinheiro não fosse o principal, sabe? Tipo, você fala, mas caralho, se não for pelo dinheiro, eu prefiro fazer outra coisa. Nadar, descascar um bem-te-vi, fazer uma parada dessa. Então, esse conflito, né, entre o mundo perfeito ali dos acadêmicos e a pesquisa, o negócio avançado, e o mundo de resultado, eu sempre sou mais do lado de cá, porque eu quero fazer um trabalhinho ali o mais rápido possível que eu puder para receber o dinheiro, para ter tempo de gastar ele antes de morrer. Basicamente essa a minha preocupação, até como o rapaz disse aqui no chat mais cedo, ó, ele falou assim que a expectativa de vida no Maranhão é de 53 anos, cara. O Diágoras de Melos falou isso, né? Então imagina, você tem 53 anos para viver só, velho. Aí você vai ficar perdendo tempo, né? Eu vejo essas coisas como perda de tempo. Por quê? Porque o trabalho, a programação, essas coisas, para mim, não é o final das coisas. Ela é apenas o caminho, né? O Diágoras falando. Até uns anos atrás, a expectativa de vida no Maranhão era de 53 anos. Então, é isso, né? Eu vejo, nesse lado eu sou muito pró-mercado. Aliás, eu acho que eu gosto muito de mercado, velho. A única coisa que eu não gosto do mercado é quando os caras falam de trabalhar demais. Eu adoro as leis do mercado, empreendedorismo, gosto de tudo isso aí. Eu só não gosto quando o cara fala trabalhar 80 horas. Aí não, eu falei, eu não gosto, aí eu sou vagabundo, sou comunista dessa parte. Mas de resto eu acho bem legal essa ideia de você pegar as ferramentas que você tem, desenvolver alguma coisa, entregar e receber dinheiro. Sabe startup, que o cara monta uma empresa lá de qualquer jeito, o MVP, vende, entrega, fatura, vende por bilhão e aposenta. Isso era meu sonho. Uma startup, encher de cliente, vender e não trabalhar mais. E acabou. Aí fica os problemas para os outros resolver e que se dane. Eu só ponho dinheiro no bolso. Esse era o meu sonho. A gente tem que saber o que está acontecendo. E esse é o grande ponto desse vídeo. E que fique claro
que eu não tô falando mal da IA aqui, tá, pessoal? Vou deixar uma coisa muito clara aqui no vídeo, que é a inteligência artificial generativa, cognitiva, seja lá o que você quiser usar, ela é uma realidade de mercado. Se você não sabe usar, não quer usar, tá ignorando, você tá fora do jogo, tá? Corra atrás disso para ontem, porque o mercado de software já está mudando por conta da inteligência artificial. Então esse não é o ponto. Eu estou discutindo aqui até que ponto a IA deve assumir o controle dos nossos processos. Lembra que eu falei há uns minutinhos atrás que a inteligência artificial nada mais fez, né? E óbvio, eu não estou diminuindo isso, porque isso é um baita de um trabalho. Você construir um modelo que consiga aprender e a partir daí tirar conclusões é um trabalho, né, que vem assombrando o mundo. Mas ela, né, a grosso modo, ela aprendeu com as nossas bases de código públicas, enfim, tudo que é código-fonte já produzido pela humanidade, ensinou a IA a gerar Seu código. porque eu mando Você acha um real. Você gastou quanto naquela casa tranquilão? Você acha que valeu a pena? os códigos que entraram por esse Não foi funil? mal, desculpa aí. Valeu muito a pena, eu acho. Gastei 2, 5, 7 mil em 4 anos, a média 5, 4, 700 por mês. Indo tudo, móvel, reforma, pedreiro, jardineiro, aluguel, PTU, condomínio, água, luz, faxina, jardim, tudo. Tudo que eu gastei lá, eu acho que valeu muito a pena aí. Nesses 4 anos, foi uma ótima experiência de morar para padrões paulistas, muito espaço, um lugar tranquilo ali, bem localizados. Relativamente seguro, né? Base da polícia do lado, então foi bem legal, valeu a pena. Códigos ótimos, são códigos sem bugs, são códigos que respeitam os princípios de bom design, alta coesão, baixo acoplamento, né, os princípios SOLID, etc, etc, etc. É óbvio que não, né, pessoal? A gente sabe que a gente ensinou a IA com muitas imperfeições, que afinal é trabalho humano, né? Apesar do valor do nosso trabalho, como eu falei, nós ensinamos a IA com trabalho humano. E o meu medo, e é por isso que eu gravei esse vídeo, né? Eu pensando sobre isso nas últimas semanas, sabe? Poxa, como as coisas estão mudando. A gente está vendo assim, uma certa democratização, né, da criação de sistemas. Pessoas que não têm nem formação e começam a gerar pequenos sistemas ali para ajudá-las no dia a dia, o que eu acho ótimo, tá, pessoal? Afinal, a gente está falando de sistemas pontuais, coisas ali que vão ajudar o dia a dia do profissional liberal, ou do profissional que tem ali um pequeno negócio. Mas quando a gente entra a nível corporativo, quando a gente entra, né, em cenários críticos, né, afinal o software não é só o software da locadora, nem existe mais locadora, mas da padaria, né, do pequeno comércio ali da esquina, que tem um potencial destrutivo pequeno, né? Se o software da padaria cair, ninguém vai morrer por isso. Agora, se você tem um software que pilota um avião, né, que controla o piloto automático de um avião, um software de hospital, né, que roda em um equipamento que monitora a vida de alguém que você ama. Enfim, a gente tem setores da indústria críticos. O próprio setor financeiro, apesar de não ser, né, não lidar diretamente com a vida humana, mas ele lida indiretamente. Você imagina um cara... Pois é, mano, imagina você, velho, precisando ir no hospital e seu dinheiro, o sistema travou e você não consegue sacar, né? Você não consegue pagar o hospital, é foda. O bandido tá com a arma na sua cabeça, você não consegue pagar pra ele lá, sacar a grana. É vital mesmo, o dinheiro é um negócio louco, né? Às vezes a diferença entre você receber o dinheiro hoje e amanhã já pode ser a diferença entre você estar vivo ou não, né? No dia seguinte. Então é bem vital mesmo. A finança, ela representa toda essa energia, né? Que tá fluindo, tá ligado? Inclusive o negócio é o seguinte... Sugiro que minha me mandou R$1. Você pode falar aonde você tá trabalhando ou é spoiler de alguma série do canal? Eu tô na Disney atualmente, né? Tem aí a série rolando, Java na Disney, né? Que eu tô aguardando os acessos, tá ligado? Valeu aí, sugiro que me mande. Mas tem um outro lado também, né? Da questão da automação, que tipo assim, muito do nosso trabalho é trabalho simples que a gente faz, né? Então se a IA faz esse trabalho, inevitavelmente a gente vai perder espaço no mercado, a gente vai ter um salário menor também, né? Devido a esse desequilíbrio entre oferta e demanda, que eu acho que esse meme ilustra bem, né? Você consegue pintar uma obra-prima, comprar uma sinfonia, e aí o robô fala, e você consegue? Então, mais ou menos isso, tipo assim, você tem esse sistema simples que a gente faz e ganha dinheiro com eles. Eu já ganhei dinheiro construindo site, fazendo tela de login, enfim, fazendo CRUD, né? Como é gostoso fazer CRUD, é uma delícia, um trabalhinho simples. A maior parte do dinheiro que eu já ganhei na vida foi fazendo esse tipo de sistema.
Agora, se você vê uma automação que não faz mais isso, eu nunca construí um sistema de avião, tá ligado? Eu nunca construí um sistema hospitalar, um negócio. Eu já fiz coisa crítica dentro de empresa, né? Mas sistema para enviar spam, esse tipo de coisa eu já fiz. Agora, sistema crítico mesmo assim para essas coisas, o que eu quero dizer é o seguinte, o volume ele é pequeno, né? A gente não vai conseguir absorver a demanda, a oferta de milhões, tem acho que 300 milhões mais ou menos de programadores no mundo, né? Eu fiz essas pesquisas aqui. Programadores existem no mundo, né? Eu fiz essa pesquisa, se não me engano, dá menos de 500 mil. Ó. Eita porra, 27 milhões de programadores, né, mano? Tipo, a gente não tem sistema crítico para empregar 27 milhões de pessoas, tá ligado? Esse que eu acho que é o problema todo. Então acaba aquilo, vai sobrando mão de obra, e desde que você não tem um aumento também de demanda por software, né? Não vai ter sistema crítico para tanta gente trabalhar nele, sabe? Então isso é um lado da IA que me assusta, porque não é todo trabalho que a gente vai fazer que é difícil. E digo mais, eu gosto de fazer trabalho fácil, eu não queria um trabalho difícil, que se eu errar a pessoa morre. Não, eu quero que eu trabalhe ali sim. Eu errei, o máximo que aconteceu, o cara vai reclamar lá, porra, deu um caractere errado aqui, tá ligado? Eu gosto de fazer trabalho fácil, essa é a busca do tranquilismo, né? O trabalho mais fácil possível com o maior resultado. Então, isso é um problema que eu vejo na IA, tá ligado? Por aqui o seu Lunga mandou R$1, ó. Tranquilão, é verdade que Vossa Excelência teve que fazer clareamento nos Países Baixos a fim de conseguir entrevista da gringa. Achei deveras interessante. Não, isso é uma mentira. Eu fiz isso aí por outro motivo, que com o qual não vou revelar. Um bug absurdo em um sistema financeiro que lida com a sua poupança, com a sua previdência, né? Com o dinheiro que você guardou. Isso pode destruir sua vida, destruir a vida da sua família. Os impactos são gigantescos, né? Tudo no nosso mundo hoje roda por intermédio de software. E aí quando eu começo a pensar que a gente está gerando uma geração de desenvolvedores mancos intelectualmente, desenvolvedores que não sabem o que está acontecendo porque eles simplesmente abrem o prompt e começam a pedir para IA cuspir código e corrigir, cuspir código e corrigir, eu me preocupo. Eu me preocupo de verdade. Vocês imaginam, assim, né? Esse desenvolvedor copy-paste, ele sempre existiu. O Stack Overflow que o diga, né? Vários boards aí ao redor do mundo que o diga. Só que... eu fui ser esse cara aí. Eu copy-paste lá, copia, cola e adapta. Porque senão a gente tem tendinite, né? Ficar digitando tudo aí dá tendinite na gente. Então, copia, cola, adapta. Essa habilidade de você identificar o que copiar, colar e como adaptar, né? É o que me ajudou. 80% do dinheiro que eu recebi foi assim. A hora que eu descobri que era só pesquisar no Google, eu falei, nossa senhora. Claro, né, tem outras coisas. Configurar ambiente, arrumar aí, padrão de projeto, achar o que vai alterar, né? Mas digitar código mesmo é uma coisa que eu fiz muito pouco na minha vida, porque eu sempre fui preguiçoso, então eu sempre tentei achar a melhor maneira possível. Até não uso a IA porque eu acho a IA muito trabalhosa, que ela gera uns negócios lá que eu falo, mano, é mais fácil eu pesquisar no Stack Overflow, copiar e colar. Eu ainda acho isso mais eficiente, né? Talvez porque eu ainda não saiba usar a IA da maneira correta. Eu espero em breve desenvolver essa habilidade, né? Mas entra mais ou menos aí, né? Porque você está usando a ferramenta. Aí, se você precisar de fato corrigir alguma coisa, implantar alguma coisa mais complexa, você vai ter as pessoas que vão ter esse papel, vamos dizer assim, né? E aí por isso que é triste, porque vai acabar com esse trabalho fácil e gostoso de fazer e vai ficar só o trabalho mais difícil, tem que ficar estudando, tem que fazer isso, aquilo ali, e aí acaba ficando um pouco mais chato, né, o trabalho. Overflow, para você copiar um código, você tem que pelo menos ler a thread, entender o que está acontecendo ali e aplicar aquele snippet de código na sua realidade. Não, eu também isso aí eu nem faço mais não, velho. Eu só vou lá direto, eu acho a pergunta, vou na primeira resposta e vejo se o código tem sentido. Se tiver, eu copio, colo e adapto. Eu nem leio mais, já faz uns anos já que eu parei de ler. É pesquisa no Google, nem a pergunta eu olho, eu vou lá na resposta. É mais ou menos, porque eu já sei mais ou menos o que eu estou procurando. Acho que esse é um ponto, tá? Na hora que você desenvolve essa habilidade, tipo assim, eu não tenho uma dúvida de como fazer o negócio. Eu só não estou com preguiça de digitar. Então, eu quero fazer... Por exemplo, como implementar aqui uma autenticação no Spring versão 4, versão 3, sei lá, versão 1. Põe lá e aí vem um exemplo. É isso aqui. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é o código. Eu só quero achar um negócio para eu copiar e colar e adaptar, para eu não ter que digitar tudo aquilo. Até porque às vezes eu não lembro, né? Eu lembro mais ou menos a cara do código, mas eu não lembro exatamente qual classe eu tenho que chamar, qual método. Então eu faço dessa forma e eu nem leio. Eu não leio mais pergunta, nem resposta, nem nada. Eu vou lá na primeira... resposta, na parte de código, beleza, se eu não concordar, eu olho mais umas 2, 3, se eu não acho, eu vou e pesquiso outro resultado. Eu vou fazendo assim, eu tenho tido sucesso, né, para poder fazer as coisas. Eu não consegui ainda uma forma de fazer a IA fazer isso para mim. Um dia que eu conseguir achar isso, aí acabou.
Olha, faz aí um código para tal, beleza, isso aqui, copia, cola, adapta e já era, né? Para evitar a tendinite, mano, senão dá tendinite na gente. De entender, isso demanda, né? Algum Prefeito de fosfato, Jabatilma mandou R$1. tá. Tem um amigo que trabalhava na Baires Dev antes deles terem CNPJ no Bustil. Ele tirava uns 20 mil. Caralho, Baires Dev, hein, mano? 20 conto, muito bom, velho. Essa Baires Dev aí eu sempre vejo vaga de lá, mas nunca, já apliquei, nunca nem me chamaram para entrevista, então eu nem aplico mais. Acontecendo. E esse é o grande ponto. Vocês imaginam um engenheiro civil, por exemplo, que não sabe validar cálculo estrutural. Tá? Ele está fazendo um prédio ali e ele está apoiado 100% em um IA, em um software. Né? Ele não consegue validar. Né? Ele não consegue dizer assim, ó, se chegar o chefe dele e falar, você consegue validar esse cálculo que foi gerado aí? Né? Porque eu tenho certeza que muita coisa nesses ramos mais críticos existe uma redundância. Né? O software cospe um cálculo e alguém revisa. Né? Ou deveria, pelo menos, né? Para ter certeza que não houve uma falha de sistema ali. E você... Olha o que a gente vê por aí, eu não sei se tem não, seria bom, né, se tiver. Vai construir um prédio que vai desabar, que vai ter um ponto fraco, né? Que vai ter um possível acidente envolvendo vidas humanas. Você confiaria morar num prédio projetado por um engenheiro civil que não sabe fazer cálculo estrutural, que cuspiu aquilo na IA, a IA cuspiu um cálculo para ele, que ela aprendeu com cálculos humanos anteriores que também possuem erros? Você confiaria morar nesse prédio? Você confiaria colocar a sua família lá? Como eu falei, não é só isso, né? Isso aí é um ponto também, a gente tá vendo uma queda de qualidade Isso geral. não me mandou R$1. Traquilão manda um abraço para o família como, o Ti como Li como. Então mandando um abraço aí, o Ersualo Como, e mandando um abraço pra família Como. O Ti Como e o Li Como. Forte abraço aí, pessoal, tamo junto. Mas isso a gente já vê essa queda de qualidade geral, né? Você vê que tem mais avião caindo, as coisas aí, os produtos que você compra vêm com defeito, né? Então a gente tá passando mesmo por essa. Parece que tudo virou um MVP, né? O pessoal tá fazendo só o básico ali de qualquer jeito e foda-se. A gente tá vendo isso mesmo acontecer como um fenômeno geral no mundo. Você vê o caso da Boeing aí, né? Que tá tendo vários problemas de qualidade, enfim. É um fenômeno mesmo da nossa. Até o Homem de Ferro ele diz, né? Que acho que 1 em cada 5 produtos vem com defeito. Lembra dessa cena, né? Lá no Vingadores 1 ele fala aí, o Loki tenta espetar ele lá com a arma dele, não funciona, e fala, pois é, probleminha de fábrica, né? Ele tira um sarro ainda. Então eu tenho realmente essa impressão. Só que o ponto é, desde que você não esteja lidando com coisas críticas, né, certo nível de falha é aceitável, né? Por exemplo, eu tenho um computador, ele deu um pau, eu reinicio, ele volta a funcionar, tá ok. A Maroc mesmo tá com problema agora, ela acende umas luzes lá no painel, às vezes não engata a marcha. Aí eu comprei uma pecinha assim de R$20, que é um scanner ODBD, eu plugo ele no carro e aí já era, ele já reseta o carro e o carro volta a funcionar. Já rodei uns 3.000 quilômetros já. Deu a falha, eu boto ali, às vezes tem uma vez que não deu certo, o cara teve que ir lá arrumar para mim. Mas 90% dos casos você consegue contornar, né? Então é como se tudo estivesse virando um carro velho, né? Que o carro velho tem um Fusca, por exemplo, um carro velho que é assim, é cheio de mania. Mas eu já sei Seu lidar com as comedora manias, mandou né? R$1. Só deve usar IA quem for experiente em programação. Quem é novato vai se lascar. Meu conselho, menos de 2 anos de experiência. Fique longe de IA. Então seu cumeador aqui tá falando... Seu cumeador, o cara aí tá falando aqui, né? Eu não sei, cara. Eu acho que dá pro cara usar também, porque aí ele já vai aprendendo a usar a ferramenta, né? Ele já vai desenvolver ali no... Eu sou dessa opinião, né? Eu acho que é mais fácil você aprender as coisas usando ferramenta. Tipo uma abordagem ao contrário, né? Que nem, em vez de você estudar programação lá, comece pelos fundamentos, cálculo e a lógica, os algoritmos difíceis, para chegar no framework. Não, comece pelo framework, aí depois você vai aprofundando conforme necessário, né? Você aprende a usar um React, faz sua telinha, aí você vai precisar de um negócio diferente, você vai, estuda aquilo e vai fazendo, né? Eu gosto mais dessa coisa. E aí na IA seria isso também, você vai usar a IA ali, vai gerar código, vai ter problema, e você vai aprender a corrigir os problemas de acordo com o que for sendo necessário, né? Eu tenho essa opinião aí, mas é só a minha opinião, tá ligado? Aviação, navegação, softwares que rodam em sistemas de saúde. Existem muitos setores críticos, inclusive o financeiro, como eu falei. Né? E a preocupação, gente, é que a gente está formando, né, começando agora, de repente, a formar uma geração de arquitetos e desenvolvedores mancos. Porque eu tenho visto muita gente boa, que sabe programar, sabe os fundamentos, conhece o design, mas que encontrou aquela zona de conforto ali,
na inteligência artificial. Eu falo, agora não preciso mais. Aí você desliga aquela chavinha, né? Agora é só pedir. Por mais que esse profissional ele não se encaixe no que eu tô falando, afinal ele tem a capacidade, ele tem o conhecimento para avaliar, né, o código, para solicitar um ajuste específico, para pedir o uso específico de um design pattern, ou então discutir isso com a própria IA. É natural, pessoal, que esse cara, essa pessoa, né, esse profissional, ele vá se acomodando ao longo do tempo e comece a confiar cada vez mais na IA. E aí é que mora o perigo, sabe? Seguindo nessa linha, né? E aí eu vou dar um exemplo menos crítico, mas que também para mim é muito pertinente. Vocês imaginam o seguinte, um padeiro, né? E esse padeiro tem um assistente, que começou ali, que eu penso que é IA. Imagina que você é o padeiro, e aí você, contratei um assistente aqui que promete. O cara, você é o padeiro e você não sabe avaliar se a massa que o seu assistente fez está ok? Você não tem o conhecimento para orientá-lo, se for o caso, para ele fazer uma versão inicial da massa ruim e falar, cara, você errou aqui aqui você tem que botar mais fermento, menos açúcar, fazer a massa descansar mais, sabe? Porque essa é a visão que eu tenho em relação à IA generativa. Não só eu, né? Quem sou eu? Mas muita gente que eu tenho pesquisado, que eu tenho ouvido palestra a respeito, tem falado sobre isso. A IA, né? Ela entra no nosso mercado, no nosso mundo, como um assistente. Para o quê? Para operacionalizar a Pizza parte não mandou operacional. real. Tranquilão, qual IA você usar no dia a dia de trabalho? Cara, o ChatGPT e também aquele Copilot, tá ligado? Do GitHub, né? Esses aí são os que eu acabei usando. Dev Cansado mandou R$5. Não consigo fazer a IA gerar o código que eu quero. Só sai uma mer. Vibe coding é uma mentira. O princípio é aceitar a código que a IA faz sem questionamentos. Pois é, cara, isso aí é verdade também. Eu, na minha experiência aqui, o IA sempre dá merda no que eu faço e não dá muito certo, não. Eu tenho que ficar arrumando, né? E aí eu falo que o trabalho de dev fica chato, porque em vez de eu codar, que é uma coisa legal, eu fico consertando bug que a IA gerou, porra. Antes eu consertava meus próprios bugs, agora eu tenho que consertar os bugs dela. E aí fica a impressão que todo trabalho de dev vira o pior trabalho que tem, que é o trabalho de sustentação, né? Que você fica arrumando as coisas e tal, né? Mas tem um ponto também, né? Que é aquilo, se foi aceito, entrou em produção lá, tá ok, né? Depois se descobre um bug, você vai e conserta. Também tem muito essa ideia, né? Como até o Dev Faixa Preta tá falando aqui, né? Eu sou esse Dev, mano. Eu quero a coisa fácil. Eu quero terminar meus serviços o quanto antes, entregar meus cards, receber minha grana e gastar. Minha corporação tá aí, tá na parte de eu gastar a grana, né? Então, de uma maneira ou de outra, né? Agora, algoritmo. Tô voltando nesse negócio porque pra gringa, que aí eu posso trabalhar pra gringa, acordo mais tarde, trabalho menos tempo e ganho mais dinheiro. Mas no dia a dia também na gringa, não estou usando essas paradas de algoritmo, é só para passar nos testes, né? Então, de uma maneira ou de outra, eu penso isso, né? De que eu acredito muito nessa história das coisas sob demanda, tá ligado? Tipo assim, em vez de eu vou preparar todo o terreno aqui, me preparar para várias situações difíceis que possam acontecer, não. Eu vou fazendo, a hora que dá alguma coisa errada, eu vou e resolvo, tá ligado? Aprendo ali sob demanda na hora como resolver, né? Digamos assim, que essa habilidade de aprender a aprender, né? E eu acho que a IA ela entra muito aí. Você não precisa estar pronto para tudo. Você vai fazendo. E aí no caminho você vai descobrindo o que você vai fazer. Que nem aquela história, vem comigo que no caminho eu te conto, tá ligado? Eu acredito muito nessa ideia. Até como uma forma de você otimizar ali o seu dia a dia, né? Como a galera tá falando aqui no chat, ó. O Gabriel, né? Falando, achando que eu acho que o trabalho do futuro é manual, né? Eu acho que não, cara. Porque no trabalho manual você também tem as automações que são os robôs, né? Então, o trabalho manual também, ele já era. Eu acho que no futuro é não ter trabalho mais. Você vai ter as coisas grátis, porque você acaba com a escassez, né? A grande escassez que você tem hoje que faz as coisas não poderem ser grátis é a escassez de mão de obra humana. Obviamente, você não vai escravizar ninguém. Então, você tem as pessoas com tempo de vida limitado e aí essa é a escassez na produção. A partir do momento que você tira o ser humano da produção e você automatiza as coisas, não tem mais nem trabalho manual, nem trabalho intelectual. É só a parte que interessa, que é consumir e desfrutar das coisas que você produz, né? É para pensar nisso, né? Por exemplo, eu trabalho aqui na Disney. O objetivo final da Disney é ser sentado assistindo uma série lá no Disney+. É isso. Então, esse trabalho que eu faço é uma forma de suportar isso, né? Antes eu estava na equipe que lidava com parte de cancelamento, devolução de dinheiro, cálculo de imposto, que era na linguagem Scala, e agora eu estou entrando num projeto que lida com... Sabe aquela descrição do filme que você tem ali, o título, essas coisas? Lida com isso. Então é uma forma de suportar esse momento de você assistir o filme, os atores atuando também. Então no mundo ideal, que você elimina todo o trabalho e você fica só com a parte final, que é assistir o filme.
tá ligado? Tipo assim, o filme tá lá, você assiste. Se você automatiza as coisas, é isso, né? Tipo assim, comer a comida. Preparar a comida é uma habilidade meio. Comer a comida é o final daquilo, né? Então, eu acredito nessa vida onde a gente não vai mais trabalhar e vai Ederson só mandou desfrutar. R$1. Tô achando que o Tranquilão tá querendo ficar todo bem arrumado pra vender conteúdo que nem a Martina. Ele já falou muito que gostaria de ganhar dinheiro assim, então cada vez mais acho isso possível. TMJ Tranquileba. Tamo junto, mano. Minha mulher que fala, tem que arrumar uns velho rico pra bancar nós. Mas era uma ideia legal, né? Ou isso aí acho que é a profissão do sonho, cara. Você ganhar dinheiro assim, naturalmente, sem esforço nenhum, sem estudo, apenas usufruindo, fazendo uso daquilo que Deus te deu, tá ligado? Que é o seu corpo, caralho, ainda tendo prazer. Olha, eu vou falar pra vocês, a gente precisa da nova cultura. Para escalar a parte operacional, a parte tático-estratégica, ela tem que estar na nossa cabeça. A gente tem que saber o que está acontecendo. Por mais que a gente comece a delegar para IA, afinal os modelos têm evoluído muito. A gente sabe que hoje as mentes mais brilhantes dessa área estão trabalhando em evolução dos modelos e eles estão ficando cada vez mais confiáveis. Como eu já falei em outros vídeos, é difícil prever aonde isso vai chegar, mas a gente não pode abrir mão do nosso conhecimento. Eu vi um vídeo esses dias, foi até de um gringo, ele falando que a gente agora mais do que nunca precisa voltar aos fundamentos da ciência da computação. Estrutura de dados, tipos de dados primitivos, algoritmos, grafos. A gente tem que saber o que tá acontecendo, a gente tem que entender o que está acontecendo para poder delegar isso para o nosso assistente novo, que é a IA generativa. Seja ela num browser, seja ela embutida na sua IDE, ela é um assistente, ela vai te ajudar a escalar, a aumentar a produtividade, a fazer mais em menos tempo. Mas ela não pode dominar o processo, até porque ela não domina. A real é que ela não domina, não ainda, né? A gente não sabe até que ponto isso vai chegar. Mas se você abrir mão do seu conhecimento, né? Porque assim, o código em si, o código fonte, o código gerado, produzido, o código está virando commodity, né? Ele está perdendo aquele valor agregado, afinal ele é gerado. Só que como você agrega valor a esse código? Solicitando os ajustes corretos, porque você deveria saber o que aquele código faz, você deveria saber apontar caminhos para que aquele código evolua, você deveria conhecer padrões de design patterns, para dizer, use esse aqui, use aquele ali, ou me ajude a decidir qual design pattern entre esse e esse eu poderia encaixar aqui nesse cenário, visando escalabilidade, visando tolerância a falhas. Esse conhecimento, pessoal, é que a gente não pode abrir mão, na minha opinião. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? Pois é, isso aí eu concordo contigo, é verdade mesmo. Você tem que ter esse conhecimento. Eu só acho que talvez essa evolução da IA, todas essas coisas, cada vez mais inverte o negócio, tá ligado? E tipo assim, em vez de pra você se tornar um cara que vai mudar a cor de botão no seu trabalho, que era o que acontecia em muito tempo atrás, você vai ter que estudar algoritmos, estrutura de dados, a linguagem, isso aqui é para você chegar lá e mudar a cor do botão. Agora a abordagem que a gente está propondo é a seguinte, né? Você vai aprender a mudar a cor de botão. Ou nem isso, você vai mandar a IA mudar para você. Aí conforme forem surgindo mais problemas diferentes, você vai aprendendo as outras coisas, né? Até usando a IA mesmo para aprender. Você fala, poxa vida, eu mudei a cor do botão aqui, mas não mudou, por que será? Qual será? Aí você vai ter que entrar lá no CSS, aí você vai descobrir que tem uma hierarquia ali embutida, que aí dependendo do lugar que você pôs essa cor, ela é sobrescrita por outro, aí você tem que botar um important. Então, eu acredito muito nisso, né? Essa coisa sob demanda, onde você vai mergulhando depois. Você começa ali pelo raso, né? Que seria mandar a IA gerar, ela vai gerar um negócio para você vai ver erros naquilo, você vai, se você não souber corrigir, você vai aprender como corrigir, você vai corrigir, vai aprimorar. Seria uma construção de conhecimento, mas nesse sentido a gente pode até pensar isso como um progresso de carreira, né? Então, em vez do cara ir na faculdade lá estudar os fundamentos, para depois ele ir trabalhar mudando cor de botão, esquecer os fundamentos, ter que aprender de novo, não. Ele nem aprende os fundamentos, ele muda a cor do botão ali. E aí, conforme os anos vão passando, ele vai enfrentando desafios diferentes e vai aprendendo como soluciona aquelas coisas, né? De modo que fica uma hierarquia dessa forma. Você tem um iniciante ali mudando cor de botão com a IA, o pleno ele já sabe ali que tem a estrutura do CSS, que dependendo de onde ele pôr vai ser sobrescrito, e aí você tem o sênior lá que está otimizando, tipo, por que eu escolhi essa cor e não outra cor, tá certo? Qual que é a cor que eu vou pôr aqui que o usuário vai clicar mais, eu vou vender mais, né? Então você teria essas escadas, assim, eu penso dessa forma, né? Mas a questão toda né? Você não, que nem o pessoal fala muito de algoritmo, aí, estrutura de dados, essas coisas. No dia a dia de trabalho, você não precisa dessas coisas necessariamente. Você vai precisar
ordenar um negócio, você já tem um método lá na sua collection, no caso do Java, que ordena. Você tem um SQL que tem um order by, sabe? Então tem um pouco disso, né? Eu acredito que talvez o cara vai aprender essas coisas quando ele começar a tentar trabalhar para gringa. Aí para passar nos testes ele vai aprender isso, né? Então eu imagino dessa forma melhor de você construir o conhecimento, porque o problema dessa abordagem que a gente tem hoje, né? Você começar pelas coisas complexas, é que muita gente desiste, velho. O cara chega lá para programar, para construir tela, ele acha, né, que ele vai fazer aquilo, e chega lá, os caras dão um papel para ele resolver uma equação derivada integral. Você fala, caralho, que porra é essa? Tipo assim, tá totalmente errado na minha visão isso, né? Às vezes é uma coisa que o cara nunca vai precisar, ele nunca vai ter uma carreira que ele vai chegar naquele ponto, sabe? Então você aprende um monte de conhecimento que em teoria eles seriam básicos, mas na verdade eles são avançados, né? Porque o problema que você vai resolver com um algoritmo, um grafo, um algoritmo específico de estrutura de dados, uma estrutura de dados específica, um grafo, assim, não as básicas, né, mas essas coisas avançadas que você tem aí, ele é um problema que vai acontecer pouquíssimas vezes na sua carreira, né? Então o cara que vai ter que lidar com esse problema, beleza, ele vai, aprende e resolve aquilo. Agora o iniciante, ele não precisa saber disso. Ele vai, se um dia ele precisar, ele aprende e faz. Então, entrando nessa ideia de você ter a habilidade mais importante como a habilidade de aprender, né? Você saber aprender e você saber resolver problema, e casar as duas coisas. Aí você vê um problema, você sabe aprender a resolver aquele problema, aí você vai e resolve. Então pode ser que você passe a sua carreira inteira sem nunca esbarrar num problema de algoritmo. De você ter que construir um algoritmo de ordenação na mão. Você sabe que você tem o sort lá, você tem o order by, e aquilo ali resolve 80% dos seus problemas. E aí se você cair num caso que você precisa de uma coisa específica, você vai estudar, vai aprender e vai resolver. Até porque esse tipo de conhecimento também ele vai remunerar mais, né? Que ele vai ficando mais escasso e mais caro. Então ele é uma coisa bem específica que você precisa fazer. Só que por outro lado também ele é um conhecimento que não é muito replicável, né? Por exemplo, o pessoal fala, você estuda álgebra linear na faculdade para mexer com computação gráfica. Eu não mexo com computação gráfica, então eu aprendi aquilo ali à toa, né? E aquilo é um conhecimento específico daquela área. Então eu posso saber aquilo, eu vou ter que trabalhar com aquelas coisas que usam aquilo ali. E não esse conhecimento mais genérico. Por exemplo, mudar a cor de botão é um conhecimento besta, que todo mundo sabe fazer, mas que ele vai ser útil numa série de situações diferentes. Aí você consegue ter mais empregabilidade. É claro que com a IA, né, o ponto seria você ser um bom usuário de IA, vai ser que nem, eu acho, né, você ser um bom usuário de computador. Você sabe usar o computador, aí você consegue resolver problemas em qualquer ramo de negócio, né? Mesma coisa é IA. O camarada que sabe usar bem a IA, ele consegue resolver um número de problemas maior, mais rápido, com mais eficiência do que uma pessoa que domina essas coisas, mas não sabe a IA. Agora, o cara que sabe as duas coisas, ele consegue uma grana maior, mas ele tem locais específicos de atuação, né? E aí ele também tem uma série de problemas, porque aí se é aquele ramo de... Vlad mandou R$1. Fala, jovem, tudo bom? Para uma pessoa que começou a estudar por agora em Python, acha que vale a pena focar em desenvolvimento web? Ou acha que tem áreas melhores? Cara, eu acho que o web é legal. Porque Python também está muito ligado com dados, né? Então dá uma olhada em dados ali, que eu acho que é até mais a sua cara aí para a linguagem Python. O web é mais para JavaScript, Java, essas outras coisas, né? Então tem esse lado também, né? Da gente parar para pensar sobre a produtividade, a necessidade daquele conhecimento ali. Porque se você tem um conhecimento muito específico, vamos supor que você é especialista numa coisa do sistema bancário. Aí todos os bancos resolvem voltar para presencial, aí você está vendido. Agora, se você tem uma habilidade mais genérica, o banco foi presencial, agora eu vou trabalhar na empresa de mídia, que é remoto, vou trabalhar na outra de marketing, vou trabalhar em startup, entendeu? Você fica mais flexível, né? E isso ajuda bastante, eu acredito, tá ligado? A geração de código é uma realidade, não dá para fugir disso, não é isso que eu tô dizendo, tá? Geração de código não é novo, né? A gente já tem ferramentas que geram código há muito tempo, só que agora a gente deu um passo à frente, né? Agora a gente tem código gerado a partir de linguagem natural, de prompt natural. Antes o código gerado você arrastava, né, janelinha, fazia ali o seu sisteminha, enfim, depende aí da cor e do sabor da ferramenta que você usava, mas agora a gente está com um cenário bastante diferente. E aí pensando daqui a uns anos, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tonelada de código fonte gerado aí sem pai nem mãe, né? E cada vez menos profissionais aptos a entrarem nesse código e entender o que está acontecendo, sabe? O que eles vão fazer? Ih, rapaz, esse código aqui deu erro. Vou pegar esse cara, jogar na IA e pedir para ele corrigir. É essa sociedade futura que a gente quer criar? Um monte de código ruim, porque quem acompanha aí a evolução dos modelos de geração de código sabe que ainda existem muitos problemas. Muitas vezes
Os modelos novos que saem pioram a geração de código. Alguns melhoram, outros pioram, né? De novo, né? Não estou aqui fazendo futurologia. A tendência é, obviamente, isso melhore, isso estabilize. Mas a gente vai ter toneladas de código-fonte gerado e uma geração de profissionais que não sabe avaliar aquilo ali. Aí até o Lucas Montana acho que falou sobre isso aí, o Dave Faixa Preta, ele falou o seguinte, né? Se o código tá ruim, você gera de novo. Acabou, você joga aquele código fora e gera outro, que é uma coisa assim, né? Você tem um celular, por exemplo, o celular não funciona mais, você joga ele fora e compra outro. Basicamente isso, né? Você entra nessa era das coisas descartáveis. Muita gente critica, não gosta, mas eu gosto, mano. Pô, eu acho que é porque eu já lidei com as duas coisas, né? Eu lido com celular e lido com casa, por exemplo. Pô, é muito melhor o celular que ele dá defeito, eu jogo ele fora, eu vou lá e parcelo em 18 vezes, compro outro, do que casa. A casa dá defeito, eu tenho que chamar um pedreiro, o pedreiro demora não sei quantos dias para chegar, ele vem, quebra, suja a minha casa toda, arruma e aí o negócio fica remendado, né? Nunca fica a mesma coisa que era antes. Então, quem dera tudo na vida, eu sou muito disso. Para mim, eu sonho que o dia que até as casas também, você vai construir a casa, ela ficou velha, você derruba e faz outra. Já era, né? Você fica sempre com essa coisa novinha. Então, tudo bem, para nós como profissionais da área, isso tem implicações, obviamente, que hoje você constrói um código que ele tem mais valor, porque ele tem essa ideia de que ele vai ser algo que se mantém no futuro. Até por isso que uma casa é muito mais cara que um celular, né? Mas de uma maneira ou de outra também isso traz giro, né? Você vai estar sempre construindo novo. Ó, que ficou velho, joga fora, faz um novo. Que nem roupa, né? Você tá com a roupa, antigamente você tinha roupa, os nobres lá compravam a roupa, e aí passava pro filho, pro neto, para mais não sei quem, aí chegava a terceira geração, a roupa toda velha, esgarçada, remendada, o cara usando ainda. É isso que a gente tem em sistemas hoje, é o que a gente tem em casas também. Outra coisa veio a Revolução Industrial, automatizou o tear, o tecido ficou barato, você compra a roupa, aí você tem hoje, toda semana tem uma roupa nova. Aí você gera um monte de lixo lá, que é um outro problema também, na hora de descartar, né? Agora, no caso de software, não, você tem um monte de código, aquele código tá ruim, você vai lá, gera outro código, substitui e joga aquele lá, deleta, acabou, já resolveu o problema, né? Então eu vejo isso com bons olhos. É claro que tem as implicações aí financeiras no meio, né? Talvez no futuro essa habilidade que a gente tem, ela vai se tornar menos valiosa, porque qualquer um vai lá na IA, né? Porque se você pensar, o programador ele faz isso, né? Ele pega um processo e... O programador é quase que um escritor, né? Ele aprende a linguagem da máquina ali, que são as nossas linguagens de programação, e ele escreve esses livros técnicos, que são os softwares que a gente faz, né? E aí esses livros técnicos são lidos, interpretados pelas máquinas, elas fazem as coisas. Agora, se você põe a IA, o cara pode falar em português, né? Como se ele estivesse programando em português e gerando um negócio ali. Ele gerou, viu que está errado, ele manda gerar de novo. É simples, rápido e barato, né? Claro que pra gente vai ser foda, porque você tem, em qualquer cenário que você imagina, a menos que você continue querendo cada vez mais software, né? A ponto de absorver esse ganho de produtividade, no futuro do dev vai ser valorizado menos, né? Porque vai ser uma habilidade que não tem mais uma escassez, né, na economia. Qualquer pessoa vai lá e gera o seu código. Eu lembro da época que as pessoas te pagavam para você fazer um site de empresa. Hoje em dia nem site as pessoas fazem mais. Elas fazem uma página lá, que até a pessoa, que nem minha mãe, ela tem a página dela no Facebook, tá ligado? Ela sabe criar aquilo ali, é uma coisa simples. Antigamente o cara te pagava para fazer aquilo, né? Então, hoje em dia, você pode ver, muita empresa não tem mais site, é só o Instagram, só as redes sociais, né? Então, no futuro, também com software pode acontecer isso, né? E aí, inevitavelmente, pode ser que o nosso salário acabe caindo também, né? Esse é o pessimismo aí que eu tenho sobre isso, tá ligado? Será que isso é uma coisa boa? Será que isso vai levar a gente para um lugar melhor do que a gente está hoje? Afinal, se você pensar em toda a base de código produzida pelos seres humanos ao longo das últimas décadas, né, a gente pode dizer que uma qualidade média? Ok. Mas pelo menos a gente sabe o que fazer em relação a esse código. A gente sabe entrar, a gente sabe avaliar, a gente sabe mudar, a gente sabe evoluir, a gente sabe reescrever. E daqui a 10, 15, 20 anos? Será que os seres humanos ainda vão ser capazes de fazer isso? Ou isso vai virar que nem profissional COBOL hoje, né? Alguns poucos ali que vão ser disputados à tapa pelas corporações, para que eles possam ter pessoas no time que entendam de codificação, de engenharia de software, design pattern, né? Como a engenharia de software evoluiu, né? Desde lá da década de 60 até... Você vê que negócio interessante que eu estou pensando aqui agora, o Deve Faixa Preta, vê se não faz sentido, né? A gente tem uma série de coisas que a gente faz no nosso código para ele ser fácil de dar manutenção. Se no futuro você vai jogar o código fora, foda-se manutenção. Você não precisa, né? Você não precisa mais dar manutenção, você substitui, né?
É que nem você vê, você pega aqueles carros antigos, você tinha lá o cofre do motor, tinha uma puta de um espaço pro cara mexer e tudo mais. Carro mais novo não, ele já é mais descartável, é tudo muito entulhado ali. Parece que é um negócio justamente para você nem dar manutenção, para você usar o negócio e jogar fora. Carro aqui no Brasil é foda, né? Aqui no Brasil, por causa do imposto, ele fica muito caro, a gente ainda fica usando carro velho aí muitos anos. Mas se você vai em país mais desenvolvido, é isso, o cara compra o carro, usa ele um tempo e depois descarta. Tem aquelas máquinas que esmaga, né? E joga fora. Então, talvez seja até isso, a arte perdida aí que a gente tem, até de reparos de muitas coisas. É assim, né? Antigamente você tinha um cara lá que ficava reparando o móvel velho. O móvel quebrou a perna, ele ia lá, trocava, lixava, restaurava, né? Agora hoje em dia não, seu móvel quebrou, você joga fora, vai na Casa Bahia e compra outro. Vai durar um ano, você joga fora e compra outro. Eu gosto disso, né? Eu repeti aqui, eu acho legal esse negócio de você sempre ter coisas novas, tá ligado? Pra você estar sempre com um arzinho de fresco ali, eu acho bacana. Sei lá, a década de 2000, né? Foi uma evolução contínua pra gente chegar ao ponto de termos aí um ferramental amplo para desenvolver sistemas dentro de boas práticas, e agora a sensação que dá é que a gente tá andando para trás. A gente tá formando uma geração de programadores que só sabe pedir e pedir para corrigir e não tem nem noção de baixo nível, uso de memória, tipos primitivos, qualquer diferença. Inclusive, fazendo uma propaganda, vou até linkar um vídeo aqui. Um vídeo básico, tá? Mas que muita gente não sabe. Qual a diferença entre bit, byte, short, float, double, int? Qual que é a diferença? Será que você sabe? Isso é básico. Isso é o básico da ciência da computação, né? Lista encadeada, array, árvore binária. São coisas fundamentais e que a gente não pode abrir mão, né? Processos de engenharia de software, design patterns, enfim, requisitos não funcionais. A mensagem que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo é: volte aos fundamentos. Entenda o que está acontecendo. Ninguém está falando para você não usar a inteligência artificial. Use e abuse. Mas saiba o que ela está fazendo. Pilote-a, não o contrário. Você tem que ter condições de pilotar. Você tem que ser o engenheiro civil que valida os cálculos estruturais gerados por uma máquina. Você tem que ser o padeiro que avalia a massa de pão que o seu assistente de padeiro fez e direciona ele. Que é precisamente o que eu acho que a gente deve fazer com inteligência artificial. Isso aí eu concordo plenamente. É bem isso. Você vai evoluir nesse sentido, né? Você vai se tornando um programador melhor. Mas veja, seria uma matéria de pós-graduação, né? Então a gente tem que inverter isso, tirar essas matérias do começo do curso, botá-las numa pós. Porque aí o cara já sabe, já está trabalhando, já está ganhando dinheiro. Aí ele vai lá fazer essa pós para ele se tornar um profissional melhor e ganhar mais dinheiro, tá ligado? Ele vai aprendendo mais sobre esses fundamentos e vai se tornando melhor, né? E não uma coisa assim, acho que até fundamento talvez não seja mais um nome legal, né? Porque fundamento está assumindo que é uma coisa básica, sendo que isso aí já virou uma coisa mais avançada, tá ligado? Tipo, você não precisa disso aí para construir seu sistema e fazer sua grana. Você precisa disso aí para otimizar seu software lá na frente, depois que ele já estiver rodando, né? Para você, pensando nessa ideia do MVP, né? Da startup. Eu gosto muito dessa ideia de startup, velho. O cara vai lá e faz o básico e vende. Aí ele começa a ter problema, aí ele resolve os problemas, aí ele evolui. Ele não sabe evoluir, ele vai aprender e evoluir aquela parada, né? Então eu acredito muito nisso, tá ligado? Aí você vai descobrir depois ali, você fez um int, isso aqui é bom, vamos supor que você tem uma startup lá, um sisteminha que controla a finança da sua startup. Aí você fez ele com int, porque é pouco dinheiro que você está ganhando. Aí vai chegar uma hora que vai estourar a variável. Aí você vai, caralho, o que está acontecendo aqui? Agora tem que usar o double. Por quê? Porque o int aguenta só até essa quantidade de dinheiro. Agora eu preciso de um maior, então tem que ser o double. Tá ligado? Então é uma forma assim, grosseira, um exemplo besta de se falar, mas que é uma coisa ali que no começo você resolve com a IA, você vai com a habilidade básica. Na hora que você começar a esbarrar, né, até isso aqui, por exemplo, eu sou um programador com a IA aqui, eu sou um prompt lá, gerador de código, eu consigo ganhar até um valor, e aí vai chegar uma hora que eu vou começar a sonhar com coisa que eu não compro mais com aquele valor, aí eu vou aprender as outras coisas que vão me ajudar a chegar no próximo nível, né, que seria ali uma habilidade mais específica, alguma coisa assim. Então eu vejo esse negócio invertido. Essa parada que era fundamento, o cara precisava saber para programar, hoje ele não precisa mais. Então esse negócio vai ficar lá para cima, vai ficar para a hora que o cara precisar resolver algum problema complexo lá na frente, né? E aí, beleza, ele aprende. É só uma questão de saber chegar lá na frente e aprender, né? Porque quando você põe isso antes, a pessoa esbarra naqueles negócios ali, ela nem entende a utilidade daquilo e ela desiste. Ela fala, nem vou mexer com isso, né? Não vou mexer com o computador. O pessoal acha, ciência da computação, o cara tem que saber muita matemática. Eles falam, sou programador, o cara fala, usa muita matemática nisso aí. Por quê? Porque é da faculdade, né? Mas sendo que
Você não precisa saber aquelas matemáticas, você só precisa codar. Se uma hora você esbarra no problema que precisa, aí você aprende, né? Mais ou menos essa ideia que eu acredito. Não pense menos, pense mais. Né? Se você está abrindo espaço para uma inteligência artificial escalar o teu operacional, você tem mais espaço para raciocinar o estratégico, raciocinar o tático. Isso vale para qualquer profissão, não é só engenharia de software, não. Então, não seja o preguiçoso que estuda menos e pensa menos. Pense mais, corra atrás de conhecimento, sabendo que você tem agora um baita de um assistente que pode operacionalizar a geração de código, entre outras coisas. Inclusive, assim, você pode discutir ideias com ele. Isso é legal, né? Assim, os modelos conseguem trazer conhecimento e discutir, apontar caminhos para você, mas que você deve avaliar. Né? E esse, pessoal, é o grande ponto desse vídeo. Resumidamente, a IA aprendeu com processos e bases de código geradas por humanos. Logo, ela vai gerar códigos similares a estes, com erros, com problemas, que podem ser evoluídos, que podem ser melhorados. Pense na IA como um assistente que vai alavancar a tua produtividade operacional. Não delegue para ela seu pensamento estratégico e tático sobre engenharia de software, sobre processos, sobre direcionamento. Vá por aqui, vá por ali. Sobre poder avaliar o código que ela gera. Isso é uma competência que vai valer ouro. Já vale hoje, vai valer muito mais, porque daqui a uns anos a gente vai ter uma geração de programadores que só sabe interagir com o prompt do ChatGPT, do Claude, do seja lá o que for. Tá? E aí quem souber o que está acontecendo, quem souber pilotar essa IA com conhecimento e direcionar uma equipe que usa IA generativa, certamente vai ter um diferencial no mercado. Salvem a engenharia de software, salvem a boa codificação, voltem aos fundamentos, para que lá na frente os softwares e sistemas que a gente gerar, que forem usados pela sociedade, não sejam um monte de lixo, sem pai nem mãe, pra gente ter que gastar 10 anos aí desfazendo toda essa confusão gerada por uma geração de programadores que abriu mão do conhecimento em nome da comodidade. Beleza? Esse é o recado. Não sei sua opinião. Deixa ela aqui. Deixa um comentário. Vamos discutir. Esse é um tema polêmico e que certamente tem muitas opiniões divergentes. Tem vários vídeos aí de outros canais brasileiros muito interessantes a respeito do tema. Sugiro que você também dê uma olhadinha nisso. Mas essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui nesse humilde canal que defende os bons princípios de codificação, a engenharia de software, todo o conhecimento gerado ao longo de décadas de pesquisa, que eles não se percam, que eles não sejam abandonados em nome de uma produtividade burra. Beleza? Valeu! Beleza? Dev Faixa Preta, esse é o nome da fera, ô louco bicho. Se inscreve aí no canal, dá o like, dá aquela moral lá, né? E bem interessante refletir sobre todos esses pontos, né? Deixei o link aí para você ir lá e assistir, né? E bem, vou trazer para você aqui a mensagem aqui de algumas coisas que vão te ajudar bastante, né? Primeiramente, o canal da Dev é a Mãe, que para você aí que está passando por essa etapa, né, de aprendizado de programação, você vai passar por uma série de desafios, né? E aí você consegue acompanhar aqui também no canal Dev a Mãe os desafios que ela está passando, como ter mais disciplina e como organizar a sua rotina de estudo. Todas essas dicas são dadas aqui pela Dev a Mãe, que está passando justamente por essa jornada aí, fazendo o ensino técnico, né? E entrando aí na nossa área. Aqui você encontra uma comunidade também de pessoas ali para se incentivar, para poder ter aquele momentinho de calor gostoso ali, onde as pessoas se ajudam, né, para que você não se sinta sozinho nessa jornada difícil, né, de aprender programação e se tornar aí um programador, tá certo? Estou deixando o link para você ir lá no canal da Dev a Mãe. Temos aqui também o Dolphinante, né, que é um browser maravilhoso para você que está se aventurando aí no mundo da produção de conteúdos, né? Ele é um browser antidetecção, né, para marketing de afiliados. É uma ferramenta muito boa, melhor do seu segmento. E com ele você consegue configurar suas campanhas aí no Facebook Ads, consegue configurar também lá no Google, né, no próprio
AdSense ali do Google, eu esqueci o nome da ferramenta, enfim, você vai precisar do Dolphin aí para poder fazer o seu trabalho de maneira eficiente, né? Lembrando que com o meu cupom Jovem Tranquilão aqui, você tem um navegador aí com 10 perfis grátis ou então 20% de desconto na primeira mensalidade, né? Esses são os planos aqui muito baratos para quem trabalha e com essa área vai ter os resultados maravilhosos aí usando o Dolphin Ant. Temos também a UST Abroad, né, para você que está interessado em sair do Brasil, tá certo? Procurar um país melhor, a UST Abroad te traz aí toda a assessoria que você precisa, meu jovem, para você poder acessar o exterior, seja para você fazer um intercâmbio, estudar, fazer uma faculdade, ou até mesmo um visto definitivo para você ficar lá de vez e nunca mais voltar para o Bostil, tá ligado? Então vem aqui na ustabroad.com a sua consultoria de imigração aí, personalizada, né? Temos também o Job na Gringa, para você que quer ganhar dinheiro aqui no Brasil, sem precisar sair aqui do Brasil, né? Você vai ganhar dinheiro aqui mesmo, trabalhando lá para fora, tá certo? O Job na Gringa é um curso aí do Gabigol, a maior autoridade do assunto no Brasil, que vai te ensinar como você consegue o seu emprego lá fora, para você vai ganhar um dinheirão, trabalhar mais pouco, começar mais tarde, enfim, é só coisa boa, tá certo? Por aqui na nossa live, na nossa enquete, 78% de vocês já usam IA no trabalho. Então, parabéns, né? Você vê a importância da inteligência artificial aí no nosso dia a dia, né? Porque aquilo, se você está no mercado competitivo e você está montando um guarda-roupa, se você não usar a parafusadeira, que é a ferramenta adequada, você vai demorar muito para fazer o guarda-roupa. E aí o seu concorrente que está lá usando aquela ferramenta vai te deixar para trás, né? Então, legal que 78% estamos usando, vamos usar aí os aprendizados do Dev faixa preta aí para poder não se deixar. Eu acho que o que ele está trazendo aqui é muito importante para conscientização, né? De que é apenas um começo. Vai chegar uma hora que você vai ver que seu salário não está subindo o suficiente. Aí você precisa dessas outras habilidades. Esse vídeo aqui, assim como o próprio canal do Dev Faixa Preta, te traz uma série de conteúdos aí que vão abrir a sua mente para que você seja capaz de encarar essa jornada aí com crescimento contínuo, né? Estamos sempre melhorando, tá certo? Olha só, o Danilo falando que ele usa outra abordagem, ó, ele faz o código na mão e depois pede para IA otimizar. Pois é, tá aí, interessante, né? O Joe falando que tem alguns devs que estão virando assistentes de IA, né? Pois é, tá sendo o contrário, né? Em vez da IA ajudar o dev que tá ajudando a IA, porque é a IA que faz o trabalho todo. O cara de rato falando que eu fiquei bonito, vem aqui, vai lá no Francisco Estética Capilar com meu cupom Jovem Tranquilão, 10% de desconto para você ficar bonitão também, tá certo? O Ícaro Timóteo falando que algoritmo e DSA é para passar em teste técnico. Pois é isso, vai chegar uma hora que você é o dev de IA, desenvolvedor de CRUD, seu salário já não vai dar mais para os seus sonhos, aí você tem que aprender algoritmo para quê? Para passar nos testes da gringa, né? Essa é a ideia de você construir o seu conhecimento no momento que você precisa, né? Para você que ficou até aqui, eu vou deixar um link aqui, ó, um cardzinho para você ir lá e assistir esse vídeo e outros aí também do canal Dev Faixa Preta. Tô deixando o link, vai até lá e aprenda mais sobre temas aí profundos da nossa área de tecnologia.